Glória a Deus pela sua vida. É muito bom ter vocês conosco, viu? Deus abençoe grandemente. Queria convidar você a abrir sua Bíblia. Glória a Deus. Se puder me dar um pouquinho mais de retorno, por favor. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. No versículo 1 adiante. Diz assim a palavra de Deus. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ainda vamos pular para o versículo 14. Atos 2:14. Que diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Queridos, algumas semanas atrás, nós começamos a falar sobre as conquistas de Cristo na cruz do Calvário. E nós pulamos talvez umas 3 semanas que eu queria dar oportunidade para alguns irmãos pregarem, mas hoje estaremos fazendo uma conclusão dessa série de pregações. Na primeira pregação nós falamos que Cristo veio para desfazer tudo aquilo que Adão tinha feito de errado. Cristo veio para refazer o elo que Adão tinha quebrado com Deus. Adão, com seu pecado, causou separação entre Deus e os homens. Ele, com seu pecado, se afastou de Deus. Então, uma das primeiras missões de Cristo, quando ele veio, era restaurar, uma das principais missões, era restaurar o relacionamento entre Deus e o homem. Você lembra disso? Nós lemos repetitivamente em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a seguir, que fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o homem, não lhes imputando os seus pecados. Nós vimos isso lá em 2 Coríntios. Na segunda semana, nós falamos um pouquinho sobre o poder do sangue de Jesus, sangue que nos purifica do nosso pecado. Quando Cristo morreu em nosso lugar, Ele estava ali se tornando o Cordeiro Pascual, estava se tornando o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Você lembra bem que para que a nação de Israel pudesse ser remida dos seus pecados, todos os anos, uma vez por ano, o sacerdote pegava 2 bezerros, um dele era morto, e o sangue dele espargido sobre a nação, era jogado assim, ó. Quem lembra aqui do padre quando joga água benta? Pegava o sangue e jogava sobre a nação, igual água benta, mais ou menos, para tirar o pecado da nação. E o outro bode, chamado bode expiatório, ele era imposto a mão sobre aquele bode, e o pecado do povo era transferido para o bode, o qual era enviado para o deserto para morrer, tirando ou desviando assim a ira de Deus sobre o povo por mais um ano. Porém, Deus já tinha um plano que não seria um plano que nós necessitaríamos fazer novamente todos os anos. Deus tinha um plano perfeito, um plano concreto, e o plano que de uma vez por todas tiraria o pecado do mundo.
Por isso Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para ser o nosso Cordeiro Pascual, para ser o nosso Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. E através do seu sangue, fomos libertos do nosso pecado. Quem pode dizer amém? Amém? O sangue de Cristo nos limpa de todo o pecado. E quando Deus olha para mim, Ele não vê mais o Adaelton pecador. Ele vê quem? Ele vê Jesus, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E aquela justiça que Cristo conquistou na cruz do Calvário, agora é imposta sobre mim. Então Deus me vê justo perante Ele. É por isso que eu não consigo, não consigo entender, quando alguém me fala, eu não consigo orar, pastor, porque eu vou orar e eu só ouço uma voz que vem me dizer que eu não sou justo, que eu não sou digno. Mas, irmão, deixa eu falar para você. No momento que você aceitou Jesus, e o sangue de Jesus purificou você, apenas Satanás pode tentar colocar culpa sobre você, mas Deus já não culpa mais você, porque Cristo apagou todos os seus pecados. Cristo apagou todos os seus pecados, e não só os passados. Ele não apagou apenas os passados que eu cometia, porque nós bem sabemos que Deus ele é onisciente. Se Ele fosse apagar os meus pecados na base que eu peco, em outras palavras, se eu pecar agora Ele me perdoa, se eu pecar agora Ele me perdoa, se eu pecar agora Ele me perdoa, Deus estaria muito ocupado primeiro, só perdoando os meus pecados, quanto mais de toda a humanidade. Mas Deus é onisciente, Ele sabe que o Adaelton vai pecar amanhã ou semana que vem, Ele sabe que o mês que vem não escapa, o Adaelton não vai conseguir ficar um mês sem pecar. Então Deus, para que Ele possa me aceitar diante dEle, já propondo a sua onisciência, Ele precisava perdoar o meu passado, o meu presente e o meu futuro. É por isso que Ele está dizendo, nunca mais lembrarei dos teus pecados, vou lançar no mar do esquecimento. Deus não culpa mais você por aquilo que Jesus já lhe perdoou. Não, você não. O que Cristo já pagou por você, Deus não pode cobrar de novo. Deus não é injusto para cobrar uma conta duas vezes. Se Cristo já pagou o seu pecado, Deus não irá cobrar de novo. Satanás pode até te acusar e falar, mas o Gabriel, Deus, aí Deus fala, está aqui, ó, meu filho já pagou o preço por ele. O preço está pago, eu não posso mais impor culpa sobre ele. O seu pecado já foi pago. E quando nós entendemos isso, tira um peso dos nossos ombros imenso. Eu vim de uma igreja, cresci na igreja, basicamente nasci aos 3 meses de idade, minha mãe se converteu, 3 meses de idade minha mãe se converteu, por um milagre que Deus fez na minha vida. Eu acho que eu já contei o testemunho aqui. Eu estava quase morrendo num hospital, meus pais não eram crentes, eu tinha alguma coisa no meu estômago que eu não lembro ainda o nome. Quem sabe o nome da doença, que seu intestino basicamente dobra todo. Eu não sei qual é o nome dessa doença, mas minha mãe foi no hospital e o médico falou para ela, olha, eu acho melhor a senhora ir embora, porque a senhora não precisa ver o seu filho morrer. Amanhã de manhã a senhora vem, pega o corpo dele e leva para o velório. Minha mãe foi para casa chorando, mas no meio do caminho existia uma igreja. E ela foi à igreja e pediu oração. E lá estava o ciclo de oração das mulheres orando, colocaram minha mãe no meio e começaram a orar. Minha mãe não era cristã ainda, pense nisso. Deus, ela não tinha nem aceito a Jesus ainda, mas ela creu na oração daquelas irmãzinhas. No outro dia, quando ela foi buscar o meu corpo, o médico olhou para ela e falou, eu não sei porque o seu filho está no hospital ainda, pega ele e leva para casa, ele não tem mais nada. Ei, aos 3 meses de idade, Deus salvou a minha família. Mas eu cresci numa igreja que cria que eu tinha que ganhar a minha salvação diariamente. Eu tinha que conquistar a minha salvação diariamente. Não, se o Adaelton fez alguma coisa de errado, ele perdeu a salvação. Se o Adaelton pensou errado, ele perdeu a salvação. Eu falei assim, meu Deus, imagina um dia, eu quero ver aqui quem é corajoso. Quantos homens nós temos aqui? Levanta a mão. Todos os homens, levanta a mão. Todos os homens, levanta a mão. Vou ver quem de vocês é o mais corajoso agora. Amém. Nós vamos inventar uma tecnologia, Francisco, para pegar todos os seus pensamentos e colocar num telão, para que toda a igreja veja. Imagina então se Deus fosse Você senta rapidinho, né? Imagina então se Deus fosse me dar a salvação de acordo com a minha santidade. Se cada pensamento meu eu perdesse minha salvação, eu provavelmente tinha que passar o dia todo no escuro, apenas dormindo. Nem até dormindo, às vezes a gente sonha coisa que não deve sonhar. Mas escute,
Deus não está lhe dando a salvação para depois falar, ahá, peguei você, agora você vai ter que trabalhar para manter a sua salvação. Não, foi algo que Deus lhe deu de graça, você não paga nada, é dom gratuito de Deus através da sua fé. Ele falou, eu dei para você, a salvação é sua, a única coisa que você precisa é crer no Filho dele. É isso que ele fez. É isso que ele fez. Então o sangue de Jesus veio para me libertar dos meus pecados, me limpar dos meus pecados. Nós aprendemos isso. Romanos 6,12 fala assim. Aí algumas pessoas falam, mas Adel, se você pregar isso, será que isso não vai dar uma carta branca para as pessoas pecarem? Se elas souberem que os pecados dela não vai realmente fazer com que ela perca a sua salvação? A Bíblia fala assim, olha o que fala Romanos 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. 6,12, né? Para lhe obedeceres com as suas concupiscências. Vai mais um para frente, por favor. Eu devo ter escrito errado aqui. 13. Não, eu vou procurar aqui. Deixa eu escrever errado aí para você, Laurinha. I'm so sorry. Ainda bem que a gente traz Bíblia aqui, meu amigo. 14. Olha o que fala. Romanos 6,14 fala assim. Por isso, portanto, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo do quê? Da graça. A graça de Deus, ela não nos afasta de Deus, ela não nos leva a pecar mais. Na verdade, a graça nos atrai a Deus. Eu tenho um exemplo que eu falava assim, só posso abrir um leque aqui? Eu sei que eu gosto muito de tecnologia, vocês estão vendo aqui, ó. Mas imagina se faltasse bateria nesse negócio. É por isso que a gente tem que carregar sempre a espada, irmão. Eu tinha um pastor que ele falava assim, rapaz, você vai para a guerra com essa espada aí, se falta bateria, o soldado lá te mata. É melhor você ter uma espada de backup. Então eu recomendo você ter a sua espada de papel, que essa aqui nunca falta bateria, em nome de Jesus. Onde eu estava? Na lei do pecado. A graça, ela não nos afasta de Deus, mas ela nos atrai a Deus. Imagine você... Agora eu vou fazer outro teste aqui, mulheres, levante a sua mão. Quem é a mulher mais apaixonada pelo seu esposo aqui? Minha mulher, se você não levantar a mão. Aleluia. Ó, ela só não ficou de pé porque ela está com o menino no colo. Aleluia. A mulher mais apaixonada pelo seu esposo. Bom, vamos dizer que existe uma mulher que ame o seu esposo incondicionalmente. E o esposo fica tão maravilhado com o amor da esposa, que ele sai agora e começa a traí-la na rua. Isso seria verdadeiro amor? Na verdade, a graça de Deus, o amor incondicional de Deus, ele não nos leva a pecar e trair Deus. A grande verdade é que o amor incondicional de Deus nos atrai mais a Ele. Quanto mais amor Ele demonstra para nós, mais nós somos atraídos para Ele, mais nós somos apaixonados por Ele, mais nós amamos Ele. Por isso, a graça não nos leva a pecar, a graça nos atrai a Deus. Atrai a Deus. Nós éramos escravos da lei. A lei mostrava o pecado. A graça solucionou o problema do pecado. Olha o que fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando nós aceitamos a Jesus e recebemos a sua graça, a sua misericórdia, a nossa vida tem que ser transformada. Se não houve transformação na sua vida, você não se converteu. A palavra conversão significa, basicamente, você virar 180 graus e ir para o outro lado. É mudança, é pensamento, mudança de pensamento. Para que nós aceitássemos a Jesus, quando nós aceitamos Jesus, nós precisamos ter mudanças de vida. Nós precisamos mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Precisa haver mudança na nossa conduta. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu mentia, se eu traía, precisa haver mudança na nossa vida. Eu estava morto, morando no reino das trevas. Quando eu venho morar no reino dos céus, eu preciso mudar de cidadania. Quando você veio do Brasil, e você veio para cá, você conseguiu manter exatamente a mesma vida que você tinha no Brasil? Quantos conseguiram? Levante sua mão assim.
Quem trabalha no mesmo trabalho? Quem tem os mesmos amigos? Quem tem as mesmas condutas, a mesma rotina? Quem usa o mesmo dinheiro? Ninguém. Porque quando você sai de uma nação para outra, você tem agora que obedecer as regras e leis da nação que você está morando. Quando você saiu da nação das trevas, do reino das trevas, do reino que você morava com o diabo, porque quem não é de Deus é do inimigo, irmão, não existe entre meio. Entenda isso. Quem não serve a Deus, serve ao inimigo, não existe entre meio. Então, quando você não servia a Deus, você servia ao inimigo, você vivia por uma regra e a lei do inimigo, mas quando você veio para o reino da luz, o reino dos céus, quando você nasceu aqui de novo, você teve que agora obedecer novas regras. E Jesus falou assim: bem-aventurado é quem? Abra comigo Mateus capítulo 5. Oh, aleluia. Isso não estava nem ali. Glória a Deus. Eu gosto assim, irmãos, quando Deus vai dando coisa aqui, que daí fica bom a gente saber que Deus está no lugar. Olha o que ele falou, Mateus 5,4 fala assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus estava falando: vocês viveram por todas as regras que a lei ensinava. Eu estou falando para vocês: bem-aventurados mansos de coração, bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça. É uma nova regra na sua vida, são novas leis a serem seguidas. Abre comigo Gálatas capítulo 5 também, para você entender um pouquinho do que eu estou falando. Gálatas capítulo 5 diz assim: mas o fruto do Espírito é gozo, amor, 5:22, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Quando nós aceitamos a Jesus, precisa haver mudança de vida. Se nós vivíamos com uma regra, um patamar de regras aqui embaixo, quando você vem para o reino de Deus, as regras são mais elevadas. São aquelas regras que mudam o seu caráter, a sua conduta. Não tem como você dizer: eu sirvo a Deus e viver da mesma maneira que você vivia antes. Não existe isso. Na verdade, a estratégia que Satanás tem usado, e eu quero alertar você, porque há uns 200, 300 anos atrás, a estratégia de Satanás era não deixar ninguém vir à igreja, colocar a Bíblia em latim, há 400, 500 anos atrás, e dizer que você não pode ler a Bíblia para não conhecer a verdade. A estratégia dele tem mudado. Hoje, ele fala: você pode ir para a igreja, mas ele colocou na mente dos cristãos que mesmo que você venha para a igreja, aceite a Jesus, você não precisa mudar de vida. Isso é uma mentira de Satanás para nossas vidas. É a artimanha de Satanás. Aquele que aceitou Jesus precisa ter mudança de vida, precisa mudar de conduta, precisa mudar os seus pensamentos, precisa mudar de caráter às vezes. Não existe cristão que não passe por nenhuma mudança quando encontra Jesus Cristo. Não existe isso. 1 João 3,5 fala assim. 1 João 3,5. E bem sabei que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado, falando ainda do sangue de Jesus. Quantos aqui já aceitaram Jesus? Diga amém. Só metade levantou a mão. Quantos aqui já aceitaram Jesus? Diga amém. Amém. Glória a Deus, meu amigo. Aleluia. Após cumprir a sua missão, Cristo assentou-se à direita do Pai, e o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome. Quem lembra da última pregação que nós fizemos nessa série, que está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 9 a seguir, diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o seu sangue nos purificou, o seu sangue nos limpou, nos fez mais alvos, mais brancos do que a neve, e o seu nome foi exaltado acima de todo nome. E ele nos deu autoridade no seu nome, para que nós também pudéssemos usar. Porém, existia uma condição. Para usar a autoridade do nome de Jesus Cristo, nós precisamos entender que ele é Senhor das nossas vidas. Não existe como usarmos a autoridade do nome sem reconhecermos o senhorio dele na nossa vida. Uma vez eu ouvi um testemunho, eu não sei se eu falei isso na oração ou se foi aqui. Eu ouvi um testemunho uma vez, se é para mim pode atender, só fala que eu não posso falar agora, por favor. Vi um testemunho de um homem que se endemoniou dentro da igreja, caiu endemoniado dentro da igreja, e começou a fazer uma bagunça, e começou a chutar cadeira, e começou a fazer bagunça. Aí vieram os diáconos, começaram a orar por ele, em nome de Jesus, sai, e o demônio não saía. Vieram as mulherzinhas do círculo de oração, veio todo mundo, por fim chegou o pastor. E o pastor chegou, em nome de Jesus, sai, e o demônio não saía. Aí o demônio começou a correr no meio da igreja. Lá no final estava o porteiro. O porteiro olhou para ele e falou, em nome de Jesus, sai. O homem, pum, caiu no chão. Na hora o demônio saiu. Por quê? Porque ele entendia de autoridade. Porque a autoridade não vem com o seu título. A autoridade não vem se você se veste bem. A autoridade não vem se você é pastor ou não é pastor. A autoridade vem quando você reconhece o senhorio de Deus sobre a sua vida. Aí você tem autoridade para usar o nome de Jesus. Aí você tem autoridade para falar, demônio, sai em nome de Jesus. E ele tem que sair. Hoje nós temos visto muitas pessoas envergonhadas com isso. Porque pensam que podem usar o nome de Jesus de qualquer maneira. Mas o nome de Jesus só pode ser usado por aqueles que obedecem o seu senhorio. O nome de Jesus está acima de todo nome. E ele ainda tem poder para curar a sua vida. Diga amém. Nós aprendemos que o nome de Jesus ainda tem poder para salvar. O nome de Jesus ainda tem poder para curar. O nome de Jesus ainda tem poder para restaurar. O que você precisa de restauração? Qual é a área que você está precisando de restauração? O nome de Jesus ainda pode restaurar. O nome de Jesus ainda tem poder para operar milagres e maravilhas, expulsar os demônios, transformar as mentes e corações, e tem poder de fazer o impossível se tornar possível. Quem lembra da pregação aqui do Francisco? O impossível pode ser possível quando nós usamos o nome de Jesus. E Jesus continua sendo o mesmo que ele era, irmãos. Ele ainda vai transformar, ele ainda vai salvar, ele ainda cura, ele ainda liberta o pecador, ele ainda quebra as correntes, ele ainda abre as cadeias, ele ainda quebra as muralhas. Nós estávamos falando na oração essa semana, que se você não tem vindo na oração, você precisa participar, tem sido algo maravilhoso. Deus tem falado conosco grandemente. E numa das orações ouvimos um testemunho de uma jovem, eu vou falar aqui sem citar nomes, que ela queria muito conhecer o mundo espiritual, e deixou o seu lar e foi porque ela queria entrar no mundo espiritual, e começou a entrar por caminhos errados e foi parar no satanismo. E falando com uma pessoa que nós conhecemos por telefone, ela falou, ora por mim, porque eu já tentei sair dessa vida, já tentei me livrar de tudo isso, mas eu não tenho forças. Às vezes eu faço sexo com demônios, os demônios me usam, e eu não consigo sair dessa vida, mas eu creio ainda que o nome de Jesus tem poder para libertar. Eu creio que quando uma igreja ora, que quando uma igreja se coloca de joelho para orar, quando nós entendemos o senhorio de Cristo, as almas serão libertas em nome de Jesus. Não importa quem está aprisionando, não importa quanto tempo está presa, não importa onde está sendo presa, o nome de Jesus é mais poderoso. Aleluia! Por isso eu convido a igreja para vir orar. Existem muitas pessoas presas aqui nesse mundo, irmão. O seu vizinho pode ser alguém que está preso no mundo espiritual, que Satanás está usando e você não sabe. Você sabia que nós temos muitos centros macumbas, espíritas, aqui ao nosso redor? E a igreja muitas vezes dormindo e não orando. O nome de Jesus ainda tem poder. Mas aí, pastor, então o Senhor falou que o sangue de Jesus me purificou, o nome de Jesus tem poder,
Mas e agora? O que eu faço com essa informação? O que eu faço com tudo isso que eu aprendi? Eu aprendi sim que eu fui agora aceito diante de Deus, eu aprendi que eu posso ter um relacionamento com Deus, eu aprendi que se eu aprender a obedecer a Cristo, eu posso usar o nome dele e tem autoridade, mas o que eu faço agora? Qual é o próximo passo? Como eu coloco isso em prática na minha vida? A grande realidade é que muitas vezes nós ouvimos pregações, viemos aqui, aprendemos as pregações, mas temos uma enorme dificuldade de colocar em prática na nossa vida. No domingo é a mil maravilhas, mas chega na segunda a gente não sabe, como que eu vou colocar o que eu aprendi em prática? Peraí, como que o sangue de Jesus vai agora me ajudar lá no meu trabalho? Como que o nome de Jesus vai me ajudar lá no meu trabalho? Como que isso tudo que eu estou aprendendo vai me ajudar na escola? Como que tudo isso que eu estou aprendendo vai me ajudar numa situação difícil? Pastor, como que eu faço para colocar tudo isso em ação? Porque essa é a questão. Aprender apenas não adianta, você precisa colocar em prática. Vamos analisar um pouquinho do que os discípulos fizeram depois que eles entenderam o que eles entenderam. Né? No capítulo 2 de Atos, vemos os discípulos estavam em Jerusalém, esperando a promessa que Jesus tinha feito para se cumprir. Qual era a promessa? Abre comigo aí. Vamos primeiro em Lucas 24, capítulo 24, versículo 29. Lucas 24, 29. Olha o que Jesus falou para eles. Já está lá? Lucas 24, 49, desculpa. Lucas 24, 49. Eu espero que eu passei o certo lá. Aí. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do quê? De poder. Abre comigo Atos capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 4 ao 8. Atos 1, do 4 ao 8. Aqui é um pouquinho antes de Jesus ser assunto ao céu, dele subir ao céu. Olha o que ele fala para os discípulos. Jesus ensinou para eles, olha, eu morri, eu ressuscitei, o meu sangue já purificou vocês de todo o seu pecado, eu vou dar autoridade no meu nome para vocês, mas agora, aqui é o próximo passo, Jesus falando para eles, eu quero que vocês façam isto. Aí Jesus fala assim, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que ele disse, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o quê? O Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Ele disse-lhes, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aí Jesus falou para eles, olha, vocês agora foram lavados com o meu sangue, vocês têm o poder no meu nome, agora a missão de vocês é ser testemunhas até o confim da terra. Se você é cristão faz algum tempo e você não sabia qual é a missão do cristão, talvez você estava na igreja errada até agora. Porque a missão de um crente, não importa quem você seja, é ser testemunha de Jesus até os confins da terra. Era a missão dos 12, era a missão dos 120, foi a missão dos 500, foi a missão dos 3.000, e foi a missão dada a todo crente que aceitou a Jesus. A nossa missão, nós fomos lavados com o sangue, recebemos autoridade no nome, para sermos testemunhas dele até os confins da terra. Aí Jesus olha para eles e fala assim, porém, eu não quero que vocês saiam de Jerusalém ainda. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do quê? De poder. A palavra virtude significa também poder. Você lembra a mulher do fluxo de sangue? Quando ela tocou na orla do vestido de Jesus, fala assim, Jesus falou, senti que saiu virtude de mim. Poder saiu dele. A palavra virtude é poder. Em Lucas escrevendo o seu evangelho, usou a palavra poder também. Jesus falou assim, olha, vocês já têm tudo. Agora eu quero que vocês saiam pregar o evangelho. Vai falar do meu amor, vai falar da minha grandeza, vai falar do que eu fiz na cruz do Calvário, mas não saiam até que sejais revestidos de poder.
A missão eu já dei para vocês. Aqui é a sua missão, esse é o caminho que você vai trilhar, mas vocês não conseguem fazê-la sozinho. Vocês não têm força em vocês próprios para fazer a missão que eu dei para você. Eu dei a missão para vocês, mas eu sei que pelas suas forças, pelo seu entendimento, vocês não conseguirão fazer. Então esperem, porque eu mesmo, através do Espírito Santo, irei capacitar vocês para cumprir a missão. Aí ele falou assim: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E diz a Bíblia, nós lemos aqui no capítulo 2, no versículo 1, fala assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estando todos reunidos no mesmo lugar, muito provavelmente no lugar onde Jesus tinha falado essas palavras, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um, e foram escute, foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Se você não se encher do Espírito Santo, você não cumpre a missão que Deus deu para você. Se você não se encher do Espírito Santo, você não conseguirá ser testemunha dele. O sangue de Jesus lhe lavou, o sangue de Jesus purificou você, você tem autoridade no nome, mas só através da unção, só através do poder do Espírito Santo, você consegue cumprir o que ele determinou para você cumprir. Aí os discípulos estavam lá com os 120 reunidos, e de repente a casa enche, no dia de Pentecostes, a casa enche como de um som, um barulho, como se fosse um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Eu quero que você imagine, ei Jesus, imagina nós sentados aqui, e orando. Olha o que eles falam assim, ó, olha, no capítulo 1, aqui está a chave, irmão, no capítulo 1, versículo 14, fala assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Eles estavam lá orando e suplicando: Senhor, manda aquilo que tu prometestes, Senhor, faz aquilo que tu prometestes, Senhor, manda, Senhor, o poder que tu prometestes, manda o teu Espírito Santo que tu prometestes. Aí diz a Bíblia que daqui a pouco a casa começou a encher de um barulho, como de um vento impetuoso, que encheu todo o lugar, e foram vistas línguas repartidas sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Se você não se encher do Espírito Santo, você não consegue cumprir a missão. Se você não cumpre a missão, você não está obedecendo o ID do Mestre. Se você não obedece, você não tem autoridade para usar o nome dele. Pastor, agora ficou estreito o negócio. Quer dizer que se eu não estou pregando, se eu não estou falando do amor de Jesus, se eu não estou testemunhando, se eu não estou sendo testemunha no trabalho, na escola, na universidade, na rua, se eu não estou falando de Jesus, eu estou desobedecendo. Mas é lógico. Ide por todo mundo, era uma ordem imperativa, vá, pregue, mas esperar até que eu revista vocês de poder. Agora eu pergunto para vocês, se os apóstolos que andaram 3 anos com Jesus, comeram com Jesus, viviam com Jesus, fizeram milagres com Jesus, precisavam desse revestimento de poder, precisavam ser cheios do Espírito Santo, se os apóstolos precisavam ser capacitados com o Espírito Santo, quanto mais eu e você precisamos disso? Como que nós vamos fazer a obra de Deus se não esperarmos sermos revestidos de poder? Aí algumas pessoas falam: não quero revestimento. Então você não vai cumprir o ID de Jesus. Jesus falou: a missão está dada, essa missão, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, mas não arrede o pé, porque eu vou dar para vocês tanto o querer quanto o efetuar. Só quem lê Bíblia entendeu isso. Abre lá comigo, Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Olha o que Jesus fala. Filipenses capítulo 2, versículo 13. É só quem lê Bíblia aqui, não tem lógica. Olha o que fala. Porque Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Sabe o que isso significa? Significa assim, quando Deus dá uma missão para você, Ele falou: ide por todo mundo. Quando Ele dá uma missão para você, Ele também te capacita para cumprir a missão. Escute, líderes, eu quero falar com vocês, líderes. Quando Deus colocou na tua mão alguma coisa, Ele vai te capacitar para cumprir aquilo que Ele colocou na tua mão. Ele não vai dar para você, Daniele, algo que Ele falou assim: não, eu vou deixar a Daniele se virar sozinha. Não, Ele te capacita, Ele te enche de virtude, Ele te enche de poder para cumprir a missão que Ele colocou nas tuas mãos.
Ele dá tanto o querer quanto o efetuar. Ele dá para você a vontade de fazer, Ele dá a missão para você fazer, e Ele ajuda você a cumprir a missão. Eu acho que você não entendeu. Ele falou assim, olha, não sai de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. A igreja não sai dos pés do Senhor, até que você seja revestido de poder. Nós estamos vivendo numa geração que não quer mais o poder de Deus. Estamos vivendo uma geração que se esqueceu que sem a virtude, sem o batismo no Espírito Santo, sem o revestimento de poder, não tem como completamente fazer aquilo que Deus preparou para você. Você pode fazer muita coisa, mas você não chegará nunca no seu máximo, porque é Deus quem capacita você através do Espírito Santo dele. A primeira coisa que os discípulos fizeram foi esperar pelo batismo no Espírito Santo e o revestimento de poder. Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Quantos aqui falam línguas estranhas? Quantos aqui querem ser batizados com o Espírito Santo? Se eu falar para você que isso é para todo cristão, não é pecado você não ser batizado, deixa eu esclarecer bem isso. Você não perde a salvação por você não ser batizado, não é isso que eu estou falando. Me entenda, isso não tem nada a ver com salvação, isso tem com capacitação, revestimento de poder, é capacitação para cumprir o ID do Senhor, para cumprir a obra, o propósito que Deus colocou você aqui na terra para fazer. Mas como assim revestimento, pastor? Eu estou vestido, eu tenho uma vestimenta sobre mim, o Espírito Santo já está dentro de mim, Ele me selou para a salvação, mas Ele está dentro de mim, mas Ele ainda não está dando a virtude, o poder que Ele dá para capacitação. O revestimento é quando você coloca alguma coisa por cima daquilo que já está vestido. Eu estou vestido, mas quando eu me revisto, é para outro propósito. É para outro propósito. O terno, irmãos, alguém me ajuda daqui a pouco. Pelo amor de Deus. Eu tenho que soltar o microfone. Aê, glória a Deus. Thank you, buddy. A sorte que eu tenho meu diácono Vinícius. O terno, ele cumpre outro propósito além da minha camisa. A minha camisa, ela serve para cobrir o meu corpo. O meu terno, além de ser muito estiloso, ele me aquece, ele tem qualidades que a minha camisa não tem. O Espírito Santo mora dentro de você. Quando você aceitou Jesus, ele veio morar em você. Mas o revestimento de poder aconteceu 50 dias depois. Você quer saber o que acontece? Olha só, olha que legal isso. Os 50 dias, que nós falamos que é o Pentecostes, o Pentecostes marcava a data que as leis, do aniversário que as leis tinham sido entregues a Moisés. As leis tinham sido entregues para Moisés na data do Pentecostes, era o aniversário da data do Pentecostes. Jesus falou assim, vocês não vão mais viver por lei, vocês agora vivem por graça, vocês agora vivem pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo. No dia que era para ser celebrado, a data de aniversário da entrega das leis, a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu. Se você não entendeu, Deus estava falando, você não vive mais por lei, você vive através do Espírito. Aí ele fala assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você agora é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Todo cristão deve buscar o batismo no Espírito Santo, para que você possa cumprir aquilo que Deus determinou para você cumprir. Mas pastor, eu posso ser salvo sem ser batizado? Mas é lógico. É claro que você pode ser salvo sem ser batizado. Mas pastor, eu vou para o céu mesmo? Vai para o céu. Você foi selado com o Espírito Santo. Você vai, mas você nunca vai atingir o seu máximo, o seu melhor, aquilo que Deus tinha planejado para você, sem o revestimento de poder. Você quer ver como? Pedro era salvo ou não era salvo? Pedro era salvo. Antes de Jesus morrer, Pedro negou Jesus 3 vezes. Abandonou o evangelho, foi de volta pescar, estava lá no barquinho pescando e Jesus veio buscar ele e falou, Pedro, o que está fazendo, Pedro? Tu andou comigo 3 anos, Pedro, 3 anos andaste comigo e agora tu me nega 3 vezes e depois tu vai voltar a pescar, Pedro, como que é isso? Pedro falou, não, Jesus, que eu não gosto de pregar, não gosto de falar, não gosto, estou parafraseando aqui, é o evangelho segundo o pastor Adaelton. E Pedro falou, não, eu tenho vergonha de falar. Jesus falou, Pedro, apacenta as minhas ovelhas.
Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. E Pedro, a Bíblia não fala de nenhum discurso de Pedro. A Bíblia não fala que Pedro tinha ganhado nenhuma alma até agora. Mas após ele receber o revestimento de poder, olha o que acontece com Pedro. A primeira coisa que ele fez, quando ele foi revestido de poder, ele se encheu de coragem, de audácia, se encheu de virtude, de poder, foi na frente de todo mundo e falou: olha, eu quero dizer para vocês, nós não estamos bêbados, nós não estamos embriagados, isso que vocês estão vendo é a promessa de Deus que Ele prometeu através do profeta Joel, que no último dia Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E Pedro vai pregando, e numa pregação, 3.000 almas aceitaram a Jesus. Eu quero dizer para você, existe diferença entre o crente cheio do Espírito e o crente que não é cheio do Espírito. Existe diferença. Existe diferença do crente que tem o Espírito Santo, mas não quer ser batizado, e do crente que é batizado, porque você vai ser muito mais efetivo com a ajuda do Espírito Santo. Isso é lógico. Você acha que eles não eram capacitados? Será que eles não eram capacitados para 3 anos com Jesus? E Jesus falou: não, vocês não estão prontos ainda. Esperai, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês não podem fazer nada sem o poder do Espírito Santo de Deus. Vocês não podem fazer nada. Eu tenho que correr, meu Deus, eu vou ter que pular um monte de coisa. Capítulo 2, eles estavam reunidos, e o Espírito Santo vem e desce sobre eles, e Pedro e os apóstolos ali tomam coragem e começam a pregar. E mais ou menos 3.000 almas se aceitam a Jesus. Escute, o verdadeiro batismo com o Espírito Santo não é apenas falar línguas estranhas. Me entenda, o batismo no Espírito Santo não é essa meninice que nós estamos vendo por aí. Eu não quero aqui dizer que o Espírito Santo não pode agir da maneira que ele tem que agir. Pode. Se ele quer usar alguém para pular, às vezes ele toma nossas emoções, nós pulamos, nós gritamos amém. Mas não é essa meninice que nós temos visto hoje no meio da igreja. Não é só falar língua estranha e começar não é isso. O batismo genuíno do Espírito Santo, ele capacita você para ter pensamentos melhores, ações e atitudes melhores, conduta melhores. Ele vai controlar as suas emoções, ele vai te dar uma razão de viver, ele vai tirar todo o teu medo e vai te capacitar para fazer aquilo que ele tem preparado para você. Aleluia. Quando você recebe o revestimento de poder, Pedro se tornou alguém audacioso, corajoso, cheio de poder. Sabe por quê? Pedro tinha medo de morrer. Quando falaram assim para ele: não, você se parece com o Nazareno. Eu não conheço. Não, mas você fala igualzinho. Eu nunca andei com ele, nem conheço ninguém lá de Rio de Janeiro. Eu falar igual os cariocas? Não, nunca. Você está muito sério hoje por isso. Aí Pedro olhou: não, mas você andava com ele. Não, e começou a praguejar. Mas Pedro, no momento que ele é revestido de poder, todo o medo foi embora. Porque quando você recebe o batismo no Espírito Santo, você não sente mais vergonha, você não sente mais medo, você não pensa, não quer saber o que os outros vão pensar. A sua meta é adorar a Ele, glorificar a Ele, falar dEle, pregar o nome dEle, dizer que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Ele leva para o céu. Muda a sua mentalidade. Muda a sua mentalidade. Depois que você é lavado com o sangue de Jesus, depois que você recebe autoridade no nome dele, o próximo passo, igreja, é buscar o revestimento de poder do Espírito Santo. É o próximo passo da igreja. Igreja que não dá a liberdade para o Espírito Santo é uma igreja que está pronta para morrer, pedindo para ser enterrada viva. Nós precisamos da liberdade ao Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem capacita nós obreiros, capacita nós diáconos, capacita você, igreja, para nós cumprirmos o ID de Jesus. Aleluia! Aleluia! Capítulo 3, olha o que acontece depois que eles recebem o batismo no Espírito Santo. Capítulo 3 de Atos. Pedro e João iam para o templo para orar. Sangue de Jesus sem poder. Esse negócio não está funcionando. Capítulo 3 de Atos, Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a 9. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam.
Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E ele disse, Pedro disse: não tenho o que? Prata, não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, e saltando, e louvando a Deus. Eu quero dizer para você, olha a mudança de atitude. Pedro e João indo para o templo orar, estavam chegando na Betel. Quando chegaram na porta da Betel, tinha ali um aleijado, que há muito tempo não andava, e eles fitando os olhos nele, falou: olha, moço, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, não importa se eu sou dono de companhia de carpintaria, não importa se eu trabalho limpando casa, não importa se eu trabalho no Uber, eu não quero oferecer nada disso para você, mas eu sei aquele que me chamou, eu sou revestido de poder. Então, em nome de Jesus o Nazareno, eu digo para você: levanta e anda. E a Bíblia fala que ele levantou e andou. Eu quero dizer para você, o seu dinheiro não pode fazer aquilo que o Espírito Santo faz, a sua casa não vai fazer aquilo que o Espírito Santo faz, a sua companhia não pode fazer aquilo que só o Espírito Santo faz. A diferença entre quem é batizado e quem não é batizado. A diferença de poder. Aleluia. Eu acho lindo porque Pedro fala assim: olhe para nós. Isso é algo legal, olhe para nós. Nós estamos hoje na igreja, muitas pessoas falam: não, vem para a igreja, mas não olha para mim não, eu sou muito falho, olha só para Jesus. Não olha para a minha vida não, olha só para Jesus. Pedro falou assim: olhe para mim, fita os olhos em mim, em nome de Jesus o Nazareno. Paulo falava assim: sede meus imitadores, como eu imito a Cristo. Ei, é a hora da igreja de falar: não, pode olhar para mim, se eu fazer, você pode fazer também, porque se eu fazer, é porque Jesus falou que eu posso fazer. É homens e mulheres cheios do Espírito Santo falando assim: olha, ei, se eu estou fazendo, é porque a Bíblia fala que eu posso fazer. Pode olhar para mim, pode copiar a minha vida. Você não quer ir para a igreja? Copia a minha vida no trabalho, copia a minha vida na igreja, na escola, copia a minha vida lá onde você me conhece, mas ei, pode olhar para mim. Eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Alguns meses atrás, nós tivemos o nosso retiro jovem, e há muito tempo eu não sentia tanto a presença do Espírito Santo de Deus, e há muito tempo eu não via jovens se quebrantando, e foram 7 batismos no Espírito Santo. Mas eu quero perguntar para você, papai e mamãe, depois que eles chegaram em casa, quantos dias você parou para orar e para meditar na palavra de Deus com seus filhinhos e suas filhinhas? Quantos dias você parou para dizer: filho, vem aqui, vamos buscar a presença do Espírito Santo nós dois, filho, vem aqui, vamos aqui aprimorar os nossos dons espirituais. Eu quero dizer para você, a igreja não é o lugar de se aprender a seguir a Deus, a igreja não é o lugar que você vai apenas chegar ali e vai pensar: não, o pastor vai fazer tudo. Não, é você lá dentro de casa. O Espírito Santo batiza dentro de casa também, ele batiza no seu trabalho também. Eu estava dirigindo para casa. Chega a me dar. Oh, Jesus. Eu estava indo para casa dirigindo, louvando a Deus. E daqui a pouco eu não sei o que aconteceu, eu não sei de onde veio, eu não estava nem pedindo para ser batizado, eu não estava nem querendo, eu estava dirigindo e daqui a pouco eu comecei a chorar, e comecei a falar língua estranha, e fiquei horas depois que cheguei em casa dentro do meu quarto, adorando o meu Senhor, porque quando você se coloca na presença de Deus, o Espírito Santo te reveste de poder. Não precisa ser dentro de uma igreja. Aleluia, aleluia. Aí você chega em casa cheio do Espírito, e o seu marido e a sua esposa não entendem, mas há alguma coisa diferente na sua vida. Aí ele vai falar: o que está diferente? Eu não sei o que é diferente. Mas aí o Espírito Santo começa a transbordar, e começa a encher a sua casa. E a Bíblia fala que a mamãe cristã, ela santifica os filhos, o pai cristão santifica os filhos, e você não vai entender, mas daqui a pouco os filhos começam a louvar só hinos, e abandonam aquelas músicas do mundo, e só começa a louvar hinos. Mamãe, papai, vamos ler a Bíblia, vamos orar, e você não está entendendo, mas é porque existe um revestimento na sua vida. Isso chama-se poder do Espírito Santo sobre você, isso chama-se poder do Espírito Santo. E se os discípulos precisaram, se os apóstolos precisaram para cumprir o ID do Senhor, quanto mais eu e você precisamos para cumprir o ID dele. Porque há quem diga que isso acabou com os discípulos, mas depois eles falam que o ID de Jesus ainda serve para nós. Então, se eles foram
precisaram de capacitação para cumprir o ID, meu irmão? Se eu preciso de capacitação para cumprir o ID. Não, mas isso aconteceu só uma vez. Era só uma vez na história. Então abre comigo aí, Atos capítulo 4, para você entender um pouquinho. Porque logo após isso acontecer, aconteceu de novo. Atos capítulo 4. Nós vamos ler. Quando eu achar, eu te mostro. 29, meu amigo. Atos 4, capítulo 29, diz o... É que eu passei as notas para ele tudo. Olha só o que fala. Não, eu quero falar uma coisa para vocês antes disso. Escute. Aí Pedro e João foram lá e falaram assim: em nome de Jesus o Nazareno levanta e anda. Falou: não tenho prata, não tenho ouro, mas levanta. Tinham o poder de Deus. Aí os fariseus, os saduceus pegaram ele e falaram: olha, vocês não podem mais falar isso. Vocês não podem mais pregar isso. Vocês não podem pregar sobre o Espírito Santo aqui. Isso é coisa do mundo. Isso é heresia. Aí eles falaram para eles: mas peraí, eu vou pregar o que a Bíblia fala, ou eu vou falar o que você manda eu falar? Eu falo para vocês querem que o pastor pregue o que a Bíblia manda, ou vocês querem que o pastor pregue o que vocês querem que o pastor fale? A Bíblia. E eles falaram: ei, nós vamos obedecer a Deus. Se vocês não gostam ou gostam, é com vocês, mas nós vamos obedecer a Deus. Pegaram eles, açoitaram eles, aí falam: vamos embora, mas não falem mais disso. Olha o que eles falam. Olha a diferença de quem é cheio do Espírito Santo. Eu estou sentindo algo diferente aqui. Aleluia. Olha o que ele fala no versículo 29. Não. Vamos ler a partir do 23. E fala assim: e solto eles, coloca o 23 aí. E solto eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e anciãos. E ouvindo eles isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. E dissestes pela boca de Davi teu servo: por que bramarás as gentes? E os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Isso me explodiu a minha mente. Veja, explodiu quando eu estava estudando, porque eles foram ameaçados, foram açoitados, chegaram lá no meio dos outros apóstolos, e eles oraram a Deus e falaram assim: Deus, nos dá mais ousadia para falar. Se fosse eu ia falar assim: Deus, pelo amor de Deus, mata aqueles indivíduos, tira eles da minha frente. Senhor, me protege, havia uma legião de anjos aqui para me proteger, mas eles não queriam nem saber com o seu bem-estar, não queriam nem saber se iam apanhar, se não iam apanhar, se iam ser presos. Eles falaram: Senhor, dai-nos ousadia para pregar a tua palavra. Senhor, eu vou chegar no meio dos americanos e eu vou falar: Jesus loves you, Jesus cares about you, He has a plan for your life. Eu vou chegar no meio dos hispanos, eles podem até rir de mim, Senhor, mas eu vou chegar no meio dos hispanos e falar: Jesus te ama, Ele tem um plano para a tua vida. Ei, eu quero dizer para você, eles não pediram por proteção, eles pediram por ousadia, porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Existe diferença de um cristão que não tem esse revestimento de poder, e quem tem. A ação, a reação é diferente. Mas o que eu acho mais interessante foi o que aconteceu depois. Eles pediram assim: Senhor, dá mais ousadia para que nós pregamos a tua palavra. Enquanto estendes a mão para curar, dá-nos ousadia, Senhor. E nós vamos falando, o Senhor vai curando. Nós vamos falando, o Senhor vai curando. Tem enfermo aqui hoje? Hoje você vai ser curado em nome de Jesus. Aleluia. Estendes a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios. Ele fala assim: Senhor, dá-nos ousadia, para que se façam sinais e prodígios pelo teu nome, pelo nome do teu Filho Santo Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Mais uma vez, foram cheios do Espírito Santo. Eles estavam orando, e começou um terremoto, e começou a se mover a terra, e foram novamente cheios do Espírito Santo. Deus estava dando mais ousadia para eles, mais coragem para pregar. Depois que você aprende o que Jesus fez na cruz do Calvário, Deus quer te dar ousadia agora para pôr em prática tudo o que Ele ensinou para você. Não, você devia ter falado um amém bem alto agora.
Ah, Jesus, eu vou estar lá pregando a minha pistola, pregando lá, eu vou falar, você sabia que Jesus te ama? Eu vou estar lá limpando a casa, a mulher americana vai aparecer, listen, I'm so sorry, let me just say one thing, Jesus loves you. Eu vou estar lá na escola, e a professora falou, não pode falar de Jesus aqui, você vai mandar um recadinho para ela, anônimo, Jesus loves you, He has a plan for your life. Não precisa ser expulso, usa a cabeça também, manda anônimo. Hey, você não precisa get in trouble, mas Deus vai te dar ousadia, Ele vai te dar estratégia, e se Ele precisar mandar um terremoto para encher o lugar de poder, Ele manda, mas Ele quer revestir você de poder, Ele quer te encher de poder. Leia o resto dos Atos, nós estamos lendo Atos, leia o resto do livro de Atos, você vai ver o que eles fizeram depois que eles foram batizados no Espírito Santo. Pode vir, eu sei, já passou meu tempo, Jesus. Glória a Deus, hoje eu subi cedo, eu sabia que eu ia demorar, eu subi até mais cedo, eu falei, para, deixa eu pregar. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. E eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Deus não quer que você aprenda apenas que Ele limpou você, que Ele purificou você, que Ele deu autoridade para você. Ele quer agora capacitar você para levar isso para os povos, para levar isso para frente, para mostrar para os outros que Ele ainda cura você, que Ele ainda batiza com o Espírito Santo. E nós estávamos lá no retiro, juntamos os jovens e falei assim, tinha um dia, nós estávamos lá cantando, louvando, estava bom, estava, mas nada estava acontecendo, estávamos louvando, e é bom ser sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo falou para mim, diz para eles apenas, fazer um círculo, dão as mãos e faz um círculo. E eu peguei o microfone da mão do Adriel, falei, Adriel, deixa eu falar algo, vamos fazer um círculo aqui, vamos orar. E eles louvando, e nós só começamos a orar, e daqui a pouco eu vi um jovem pegando fogo aqui do lado. Daqui a pouco o outro começou a chorar e pegando fogo lá, e eu via duas jovens se abraçando e outras se ajoelhando, e eu não precisei falar nada, era o Espírito Santo de Deus movendo, mas nós precisamos dar liberdade ao Espírito Santo. O mínimo que nós podemos fazer é falar assim, Senhor, se esse negócio é verdade mesmo, me mostra. É o mínimo que você pode fazer, dizer, Senhor, se isso é verdade, se é isso que tu queres mesmo, me mostra, me ensina, eu dou oportunidade para o Senhor fazer isso na minha vida, é o mínimo que você pode fazer. Depois de lavados, depois de cheios do Espírito Santo, Deus quer que você agora coloque em ação o plano que Ele determinou para você de pregar o seu Evangelho. Eu creio que Deus está levantando uma geração de jovens cheios do Espírito Santo de Deus, que não terão medo de dizer, Senhor, eis-me aqui, enche a minha vida. Eu creio que Deus está levantando uma geração que vai nas escolas, que entra no governo, que entra nos trabalhos, que vai nas igrejas que estão mortas, para dizer, Senhor, nós estamos aqui preparados para pregar a Tua palavra, capacita-nos, Senhor. Eu creio que Deus está levantando uma igreja que vai fazer a diferença neste lugar. Betel, se nós fomos a mesma coisa que todas as outras igrejas, não adiantava, não precisávamos existir, nós poderíamos estar em outro lado. Nós poderíamos fazer parte de outras igrejas, mas Deus nos levantou com um propósito específico, e se Deus colocou isso no meu coração, é que nós vamos fazer a diferença onde nós estivermos, mas Ele vai começar a capacitar você, encher você do Espírito Santo dEle, Ele vai começar a colocar em você algo que você nem sabia que você tinha. Depois daquele dia, eu era líder de louvor, naquela época eu era líder de louvor, se você não sabe, o seu pastor toca um pouquinho, gosta de cantar também. Depois daquele dia que eu fui batizado no Espírito Santo, eu levei 3 meses para falar línguas estranhas novamente. E eu fui para o meu pastor e falei, eu fui batizado dentro do carro, Deus me revestiu de poder, foi algo que eu nunca senti antes. E ele falou, eu não consigo, as palavras dele não me lembro, mas até você falar línguas eu não posso acreditar em você. E eu falei, mas eu sei o que eu senti, eu sei o que aconteceu. Certo dia eu estava louvando a Deus, eu me lembro ainda, era um culto no lar, se eu não me engano, e eu estava tocando meu violão, e o Espírito Santo tomou aquele lugar, e eu não consegui me conter, eu comecei a pular, e tocando violão, e pulava, e ninguém entendia, mas era Deus mostrando para todo mundo o que Ele tinha para mim, o que Ele tinha feito na minha vida. Eu nunca mais fui o mesmo líder de louvor, porque quando eu cantava, eu via as pessoas chorando, eu via as pessoas sendo tocadas por Deus, como não eram antes. O que mudou a minha voz? De maneira nenhuma. Eu talvez sou tão ruim no violão que eu acho que eu não aprendi nada daquele tempo para cá. Mas é porque havia uma unção diferente sobre a minha vida.
havia uma capacitação diferente sobre a minha vida. E quando nós tocávamos o violão, quando eu começava a cantar, as pessoas, sem eu pedir, começavam a se ajoelhar na frente. Quantas vezes? Porque quando Ele capacita você, Ele capacita para que você abençoe outras pessoas, sabe? E eu creio que Deus vai começar a levantar dentro dessa igreja pessoas que queiram ser batizadas no Espírito Santo e revestidas no poder. Não me entenda mal, o Espírito Santo está dentro de você. Ele já selou você para a salvação. Você tem Ele, mas só que você precisa agora se transbordar dEle. Você precisa se transbordar, ser revestido dEle, para ser capacitado para aquilo que Ele tem para a sua vida. Aleluia. Me ensina, me ajuda aqui um pouquinho, por favor. Aleluia. Faz um barulho espiritual ali atrás. Aleluia. Quando alguém falar a língua estranha perto de você, mesmo se você não fale, não se importe, deixe ele estar adorando a Deus. É algo diferente. Eu quero que você imagine que esse pequeno copo aqui é você, só que representa você. Você está vazio. Você é apenas um ser que existe na face da terra. Essa boa aqui, como é que fala boa? Essa bacia, esse negócio aqui, esse trem aqui. Eu quero que você imagine isso. Se você quiser imaginar como o mundo todo, pode imaginar. Se você quiser imaginar como a sua igreja, pode imaginar. Se você quiser imaginar como o seu trabalho, pode imaginar. Talvez isso representa o seu trabalho, ou talvez representa a sua casa, a sua família. Eu vou colocar você dentro da sua casa, da sua família. Este outro copo, até um pouco maior, representa aqueles que não têm Jesus, que não aceitaram Jesus, que não são cheios do Espírito Santo ainda. Você vê, o ambiente é neutro. Você está vivendo lado a lado com eles, mas nada acontece. Mas aí vamos dizer que você aceitou Jesus. Você agora aceitou Jesus e você não pode ser o mesmo, porque quando você aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus, Ele vem morar dentro de você. Ah, Jesus. E Ele enche você. Olha só. Ele enche você. E agora você é cheio do Espírito Santo dele. Você viu até cair umas gotinhas aqui. Às vezes vão até cair umas gotinhas. Você está cheio do Espírito Santo, mas o ambiente que você convive ainda está vazio. O seu esposo ainda está vazio. O seu filho ainda está vazio. O seu patrão ainda está vazio. Os seus colegas na escola ainda estão vazios. Mas você tem o Espírito Santo morando dentro de você. Você aceitou Jesus, Ele selou você. Mas eu quero imaginar que você buscou o batismo com o Espírito Santo. E o Espírito Santo agora começa a revestir você dele. Escute, Ele já mora dentro de você. Ele já está dentro de você. Mas agora Ele vai começar a revestir de poder. Ele vai começar a revestir de unção. E aquele ambiente onde você está começa a ser cheio do Espírito Santo. Aí você não está nem entendendo, mas o seu esposo começa a cantar hinos da igreja. E você fala, como que isso está acontecendo? O Espírito Santo está começando a transbordar. Ah, você não está nem entendendo, mas o seu patrão falou, eu acho que eu vou lá visitar a igreja um dia desses. Por que que mas eu não fiz nada. É porque você começou a transbordar o Espírito Santo. Ah, e os seus filhos que estavam perdidos nas drogas falam, mamãe, de hoje em diante eu não toco mais numa droga. De hoje em diante eu não toco mais em um cigarro. De hoje em diante eu não toco mais na bebida. Por quê? Porque você começou a ser cheio do Espírito Santo. Ah, houve um revestimento sobre a sua vida. Mas eles ainda continuam vazios. Eles ainda continuam vazios, o ambiente começa a se encher. Mas eu quero dizer para você,
Não existe nada que possa conter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não existe nada que possa conter o Espírito Santo de Deus em qualquer ambiente. Ele preenche todo o universo se for preciso. Aí você começa a buscar mais de Deus, e você começa a ser revestido, e Deus começa a mandar mais o Espírito Santo sobre a sua vida, e você não vai entender, mas o ambiente começa a passar, e começa a encher, e começa a encher, e começa a encher, e começa a encher, e você não está entendendo, mas a Bíblia fala que logo logo, você crendo em Deus, vai ser salvo tu e a tua família, e o Espírito Santo começa a pegar aqueles que são teus também, e você não vai entender, mas o trabalho vai ser diferente, a igreja vai ser diferente, aquele irmão que estava do teu lado, que nunca pensou que seria batizado no Espírito Santo, começa a dizer: Deus, me enche, me enche, me enche, me enche, me enche, me enche, e aquele copo pequeno, de ser tão cheio do Espírito Santo, ele começa a encher todo o ambiente, começa por uma pessoa. Coloque-se de pé comigo. Coloque-se de pé comigo. Você poderia ser o menor dos menores. Você poderia ser o Davizinho lá no meio, nas ovelhinhas. Você poderia ser aquele que ninguém dava valor, o Estevão, que foi apredejado. Mas quando você se enche do Espírito Santo de Deus, Ele toma conta do ambiente, Ele toma conta da igreja, Ele toma conta dos jovens, Ele toma conta do seu trabalho, e não há nada que o Espírito Santo não possa mudar, porque uma igreja cheia do Espírito Santo, ela faz a diferença onde ela estiver. Ei! Espírito de Deus enche este lugar. Cadê os jovens que estavam no retiro de abril? Vem aqui na frente, todos os jovens. Pode vir, pode vir, pode vir. Você, esse pequeno copo que Deus colocou ali. Você, esse pequeno copo. Você, esse pequeno copo. Você, esse pequeno, meio grande, mas copo. Você são os pequenos copos. Ei, Deus colocou vocês para fazerem a diferença dentro da sua casa, através da unção, daquilo que Deus fez em vocês lá naquele retiro. Ele vai inundar a sua casa, Ele vai inundar a sua família, Ele vai inundar a sua igreja, Ele vai mudar o ambiente onde vocês pisarem. Na escola não vão entender, mas o Pedro pisa e o ambiente muda, os demônios vão embora, os demônios têm que sair, porque há autoridade. Eu não sei você, mas Senhor, dai-nos mais ousadia nesses últimos dias, para pregar a Tua palavra com unção, cheio do Espírito Santo de Deus, e o que o Senhor quiser que nós façamos, Senhor, nós vamos fazer, da maneira que o Senhor quer que eu pregue, eu vou pregar, da maneira que o Senhor quer que eu ore, eu vou orar, mas Senhor, dai-nos mais ousadia. Eu quero a presença do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Se você, que já é batizado com o Espírito Santo, precisa ser renovado como aqueles discípulos foram, eu quero orar por você. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Cadê os líderes e jovens? Pelo amor de Deus, vem aqui na frente. Aleluia! Espírito, que desce como fogo. Espírito Santo de Deus, Tu é quem enche os corações. Venha batizar, Senhor. Se você não é batizado com o Espírito Santo, mas gostaria de ser batizado com o Espírito Santo, para receber o que Deus tem para a sua vida, eu convido você, venha à frente. Venha à frente. Deus quer capacitar você. Deus quer capacitar você. Você não pode, vem aqui, abrace o seu filho, abrace a sua filha, venha ficar com eles, vem, é o momento. Deus vai começar a mudar coisas, Deus vai começar a mudar ambientes, Deus vai começar a mudar a igreja, Deus vai começar a capacitar pessoas. Vem como em Pentecostes, e enche-me de novo, Espírito Santo, como aquele dia que o Senhor veio, como aquele vento impetuoso, Senhor, aquele som de vento impetuoso, enche essa casa,
Enche essa casa, Senhor. Enche essa casa, Jesus. Enche, Senhor. Transborda, Jesus. Transborda dentro de casa. Transborda dentro de casa. Transborda dentro de casa. Transborda dentro de casa. Começa, Senhor, a transbordar no esposo, nos filhos. Transborda no trabalho. Transborda, Senhor, dentro de casa, Senhor. Transborda dentro de casa, Jesus. Dentro de casa, Senhor. Transborda, Jesus. Transborda, Jesus. Transborda, Senhor. Transborda, Senhor. Transborda, Senhor. Transborda, Senhor. Enche. Enche no teu espírito. Enche no teu espírito. Ei, areva suende como arras. Ei, vai, suende como. É hora de dar liberdade para o Espírito Santo. É hora de dar liberdade para o Espírito Santo. Oh, enche de novo. Igreja, vem à frente. Todos vêm à frente. Ó, não se preocupe com o horário. Vem à frente. Vem à frente, vem à frente, vem à frente. Aquilo que Deus fez lá no retiro, Deus está querendo fazer aqui nessa noite. Qual é a diferença do nosso Deus do retiro para cá? Não existe diferença para o nosso Deus. Ele está fazendo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Ei, vem Espírito, Espírito.
desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Enche, Senhor. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito. Comece a cantar. Espírito, Espírito. que desce como um fogo, Cante isso, cante isso, cante isso. vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, e tudo que o Senhor vai fazer. Pai, vai enchendo, Senhor. Vai enchendo os teus vasos, Senhor. Nos capacita para aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Senhor, nós sozinhos não conseguimos, Pai. Nós não conseguiríamos, Senhor, fazer sozinho. E desce como fogo, vem como em Pentecostes. Aleluia. E enche-me de novo. Glória a Deus, Pai. Te agradeço por esses irmãos. Senhor, levanta aqui um exército cheio da tua presença. Um exército, Senhor, cheio do teu Espírito Santo, revestidos de poder, de virtude, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que tem intrepidez, Senhor, ousadia, coragem, Senhor, a pregar a tua palavra onde eles estiverem, Senhor. Seja até para o general, Senhor, coragem para pregar a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Nos dá, Senhor, ânimo, Senhor, para nós, no meio da adversidade, no meio do problema, entendermos que fomos chamados para cumprir o ID do Senhor. Capacita os nossos jovens, capacita nossos irmãos, nossas irmãs, Senhor. Nos deixe, Senhor, entender o teu propósito, o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia, e conhecer a pessoa de Jesus Cristo cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Volte ao seu lugar, adorando ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, sim, ó, vem e enche-me de novo. Enche-nos de novo uma vez mais, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Eu ainda creio numa igreja que não se dobra diante do dinheiro, numa igreja que não se dobra diante das dificuldades, numa igreja que entendeu o ID do Senhor Jesus. Nós somos uma igreja missionária que entende o ID do Senhor, e Ele vai nos capacitar para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer, em nome de Jesus. Francisco, vem aqui fazer a oração final em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, que nós possamos realmente nos revestirmos do Seu Santo Espírito para causarmos o impacto que nós temos que causar no mundo, Senhor, obedecendo o ID e pregar o Evangelho a toda criatura, Senhor Jesus. Dá-nos esse entendimento, dá-nos esse conceito de que sem o Teu poder nós não podemos fazer nada, Senhor. Obrigado por essa semana maravilhosa que nós tivemos. Obrigado por essa mensagem fantástica que nós ouvimos. Obrigado por ter falado e tocado nos nossos corações. Abençoa os nossos jovens, Senhor, que nós possamos continuar entrando nessa semana, orando e jejuando para que o Teu poder possa ser visto e feito presença, principalmente nas escolas, entre os nossos jovens, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, anima-nos, Senhor, que nós possamos realmente estarmos dispostos a sermos testemunhas e pedir para as pessoas para seguir o nosso exemplo, como Paulo disse: sede meus imitadores, como nós somos de Cristo. Que o Santo Espírito possa nos dar essa coragem de termos condições de dizer: siga porque eu sou um seguidor de, siga-me porque eu sou um seguidor de Cristo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Tenha uma semana abençoada. Está terminada em nome de Jesus. Abrace o seu irmão que está do seu lado. Aleluia!